Contagem regressiva para a Flop 30. As notícias não são animadoras. Há problemas por toda a parte. Infraestrutura, logística, hospedagem, urbanização. Lula sabe disso, mas tem a quem culpar. Eu sei os problemas de Belém. Sei o problema de drenagem. Sei o problema da pobreza. Mas veja, por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Porque para que a gente mantenha a nossa floresta em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia. Será que vai dar tempo de maquiar a capital paraense para a abertura do evento climático em 3 de novembro? Vamos conversar com o comunicador Allen do Pará. Já está aqui conosco no telão. Entender aí o que está acontecendo nessa Flop 30. Lula está cheio de desculpas. Allen, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Opa, boa tarde a todos vocês. Para mim é uma grande honra, inclusive, estar aqui hoje, porque é uma grande oportunidade, inclusive, para nós paraenses falarmos o que de fato vem acontecendo no nosso estado, né? A gente sabe que existem muitas narrativas aí, não só do governo do estado, como também do governo federal, e nós paraenses nos sentimos até sufocados por não conseguir, de fato, retratar a realidade que vem acontecendo aqui. E um exemplo disso é a própria COP30 em si, né? O contraste. Ontem foi inaugurado o Parque Linear da Doca, uma obra, né, bem grandiosa, feita no centro da cidade, custando mais de 300 milhões de reais, e que inclusive foi também alvo de muitas críticas por nós paraenses. Só que infelizmente isso não ecoa no Brasil todo, né? Não ecoa nos portais de notícia daqui do estado, e o governador ele se cresce exatamente em cima dessa narrativa para dizer que todos os paraenses estão amando o legado da COP30 e tudo que ela vai proporcionar para nós. Mas nós paraenses, de fato, sabemos que não é bem assim que funciona, né? Enquanto o Parque Linear foi inaugurado ontem, estava tendo protesto em outros cantos da cidade, principalmente em relação ao saneamento básico. Há também comunidades quilombolas que estão sendo afetadas por um lixão na região metropolitana de Belém e muitos mais, também funcionalismo público entrando em colapso, muitas pessoas também entendendo aquela famosa árvore de plástico que ecoou no Brasil, aqui também não foi nem um pouco visto de bom grado, não. Então, infelizmente, isso não é mostrado pelo governador do estado, nem pelo presidente Lula, mas nós paraenses sabemos dessa falta, né? Além, você acabou de mencionar, né, que tem, portanto, pessoas que estão enxergando tudo que está acontecendo aí, né, os moradores, enfim, as pessoas da região. A minha primeira pergunta a você, Allen, é se já tem alguma manifestação popular planejada para o mês que vem, hoje, 3 de outubro, o evento começa dia 3 de novembro, se já tem algum movimento social, alguma mobilização para que aconteçam protestos durante a COP30. Olha, por enquanto está tendo protesto quase que todo dia aqui na região metropolitana, né? Como eu disse, não só pelo funcionalismo público, mas como também outros problemas que a gente enxerga, sente na pele e que também a gente vê as narrativas que estão sendo feitas pelo governador. Vou dar um exemplo aqui. Não só a questão do saneamento básico, como é muito citado, mas também a segurança pública. Aqui no estado do Pará em específico, a gente está vivendo uma realidade muito pesada. O comando vermelho, né, dominando o tráfico organizado, crime organizado, dominando as nossas cidades, dominando a própria capital da COP30. Então, além do saneamento, que muitos vêm falando a nível Brasil, a gente também está sofrendo com a falta de segurança. E existem protestos, por exemplo, sendo feitos por comunidades como do Acará, de Bujaru, que é em relação exatamente ao lixão, ao aterro sanitário que vai ser feito nessa cidade e que não teve sequer negociação com a cidade, com os comunitários, os impactos que podem gerar para o meio ambiente. E isso gerou muita revolta, tanto que semana passada eu estava em viagem pelo Pará e vi um grande protesto sendo feito na avenida principal de Belém, mas que infelizmente não foi noticiado, ou seja, todos os dias tem grupos minoritários ou até mesmo centros acadêmicos, comunitários de demais cidades da região metropolitana que fazem protestos, não só sobre o saneamento, mas sobre todos os impactos que estão... É uma bola de neve, bora falar o português correto aqui. Está se tornando uma bola de neve no funcionalismo público do estado do Pará
e que a COP30 está sendo principalmente o nosso ponto de partida para evidenciar tudo que a gente vem sofrendo já, não só agora, mas também nos últimos anos. Serrão, nós estamos aqui com o comunicador Allen, reverberando todos os acontecimentos da COP30 que vai agora ser realizada no mês que vem, a partir do dia 3 de novembro. Sua pergunta. Allen, por que as denúncias mais graves, críticas sobre o que acontece nos bastidores dessa COP30 não chega à maioria da opinião pública? Tem algum filtro, alguma espécie de censura? Ou tem o governador do estado aí patrocinando empresas que acabam praticando a autocensura em função das verbas publicitárias que recebem? Qual é a razão? Olha, eu vou ser bem honesto com todos vocês. Eu, por exemplo, estou aqui entrando ao vivo, estou tendo essa oportunidade de poder falar o que nós paraenses estamos sentindo, mas ao mesmo tempo eu estou muito nervoso, porque eu, como comunicador, eu sou uma exceção no estado do Pará que vem mostrando a realidade. Quando mostra-se a realidade de fato do que vem acontecendo, existe uma verdadeira cortina de fumaça. O governador, por exemplo, colocou uma ideia de que a COP30 ela vai gerar um verdadeiro legado para a população paraense. Então, o que é vendido? É vendido um evento internacional como se fosse um verdadeiro evento turístico. Então, tem cidades do Pará que tem gente, por exemplo, construindo pousadas, fazendo shows, promovendo eventos nesse período de novembro, porque acredita na narrativa do governador, de que é um evento turístico. Então, quando eu apareci na internet falando a realidade, falando que é um evento sobre o clima, colocando também no ponto de vista as incoerências do governo do estado, as próprias questões também com o funcionalismo público, a falta de segurança, saneamento básico, discursos que na prática não batem com a realidade que a gente vive. Ou seja, estão vendendo internacionalmente como se o Pará fosse um mar de rosas, essa é a verdade, como se a COP30 ela tivesse chegado para mudar a nossa vida. Quando, na verdade, eu volto aqui a falar sobre o Parque Linear da DOCA de 300 milhões de reais que foi inaugurado ontem, com a presença do presidente Lula, e também o mesmo parque que custou 300 milhões de reais, que na verdade foi feito quase que apenas uma maquiagem na estrutura que já existe, também colocou-se um esgoto direcionado para a Vila da Barca, que é uma comunidade mais periférica da cidade, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros de distância do Parque Linear, e é esse o impacto que a gente observa. Inclusive, teve uma outra TV nacional que fez uma reportagem sobre a COP30 e mostrou de forma nítida que enquanto estava acontecendo a obra do Parque Linear numa área luxuosa de Belém, no outro bairro, que fica a Vila da Barca, as pessoas não tinham sequer a capacidade de poder tomar um banho de forma digna, porque o esgoto caía no rio de forma totalmente livre, e as pessoas puxavam aquela água até mesmo para tomar banho, ou seja, as pessoas tomavam banho numa água contaminada. Então, assim, eu como paraense, eu me sinto muito sufocado por não conseguir mostrar essa realidade de uma forma mais ampla, mas ao mesmo tempo eu observo que os portais de notícias grandes daqui do estado do Pará vendem uma outra realidade, vendem uma realidade de uma COP do turismo, uma COP da cultura, uma COP que vai elevar a nossa identidade paraense. Mas ao mesmo tempo nós paraenses não estamos tendo o básico. Então eu ouso dizer que há sim uma mão aí do governo do estado, do próprio governo federal, fazendo com que não chegue as informações reais até a grande mídia nacional. Então a gente acaba precisando apenas da mídia independente, né, as redes sociais, para tentar ecoar o que a gente de fato está passando aqui. Carol Esponza, sua pergunta ao Allen. Allen, boa tarde. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente sediou aqui grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e o que a gente viu foi uma grande maquiagem, né? Prefeito, governador, colocando ele tapume na frente das comunidades. O que a gente está vendo aí em Belém, um pouco parecido, né? Uma grande maquiagem, um evento de fachada para tentar mostrar que a Amazônia tem a infraestrutura ou qualquer capacidade de receber, mas o que eu estou vendo é que o turista vai ver, o turista não, né? O estrangeiro que deveria estar investindo no Brasil vai ver lixo, esgoto por todos os lados e vai ser uma grande decepção, assim. Como você está vendo essa maquiagem na cidade, isso tem solução ou se vai ser um grande vexame essa COP30? Olha, é muito boa a tua pergunta, porque eu também quis saber isso do próprio paraense. Eu percebi que existe um déficit muito grande aqui, que é do próprio paraense saber o que é a COP30. Então eu fiz um conteúdo na Praça da República, que é uma praça bem central daqui da cidade, há mais ou menos um mês atrás, perguntando para as pessoas, entrevistando, perguntando para saber o que elas achavam sobre a COP30. E a maioria das pessoas acha que a COP30, na verdade, não vai conseguir entregar a tempo as obras que estão sendo feitas.
São obras muito grandiosas, isso eu não posso negar, só que ao mesmo tempo, a gente sabe, né, a COP30, pela ONU, há uma necessidade. A necessidade até então era a hospedagem, um lugar para ser feito a reunião lá com os líderes internacionais. Só que ao mesmo tempo, claro, o governador ele aproveitou desse recurso bilionário que estaria vindo para o estado do Pará, para que de fato ele pudesse fazer outras beiradas, né? No caso, alguns canais que estavam transbordando até uns anos atrás, alguns parques lineares aqui pela cidade, praças. Só que no final das contas, o que a gente observa? Observa que o governador ele quis fazer muito além daquilo que de fato estava ao seu alcance. As obras estão no desespero para tentar serem concluídas antes do Círio, que é o maior evento de Belém, que já acontece semana que vem. E agora mesmo, antes de chegar aqui no escritório para entrar ao vivo, eu vi o Parque Linear às pressas, os funcionários tirando as grades, às pressas, porque foi inaugurado ontem e estavam terminando a obra. Enquanto o Lula estava inaugurando num canto, a obra ainda estava sendo colocada em outro trecho. Ou seja, tudo às três porradas, porque infelizmente está muito em cima. Teve também o protesto da classe dos trabalhadores civis, né? Ou seja, os trabalhadores da construção civil que protestaram até semana passada também devido à falta de condições básicas para trabalhar. Ou seja, a gente está enxergando obras bilionárias, na verdade, aqui em Belém. Os próprios trabalhadores que estão construindo essas obras estão protestando porque não tem dignidade para fazer o seu trabalho. E a gente está vendo uma cidade desesperada para tentar, pelo menos, mostrar essa maquiagem agora no Círio, com mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. Então, eu estou observando claramente aqui um desespero para que realmente mostre essa maquiagem a tempo, pelo menos, no Círio. Além, eu quero ouvir você a respeito dessa questão das hospedagens. Foi repercutido, inclusive, fora do país. A ONU deu também ali uma intimada ao Brasil com essa questão das hospedagens. Tem a história de que até motéis estariam ali se reformulando para tentar atender, ou seja, a rede hoteleira não daria conta. Tem também aí justamente essa questão dos navios, das embarcações, para as pessoas se hospedarem também nesse tipo enfim, nessas embarcações todas. Então, eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que está essa situação? Não vai dar conta mesmo? Vai colapsar? Olha, sendo bem honesto, eu acho que eu achei até engraçado a fala que o presidente Lula fez ontem aqui em Belém, né? Falando sobre o fato dele não querer uma COP do luxo, mas sim uma COP da verdade. E eu, como paraense, falo uma verdade, então. Belém está se preparando às pressas para fazer um evento que não dá conta. No final das contas também a gente se depara com outros problemas que não são só relacionados ao governo, mas também a própria forma com que a COP30 foi vendida para a população. Ou seja, tem paraenses achando que a COP30 vai ser um monte de gringo caminhando pelas ruas da cidade, comprando nas lojas e visitando o seu restaurante, visitando o seu comércio, mas não sabe sequer como que funciona de fato a estrutura de uma COP, né? Então o que acontece? Muita gente se desesperou, teve sim casos de pessoas que são donos de motéis, transformando em hotéis e superfaturando o valor das diárias de forma estratosférica. Daí, claro, né, houve-se uma mão aí do governo federal para tentar controlar os preços, mas o que gerou grande indignação em nós paraenses mesmo foi não só ter paraenses que quiseram aumentar o preço das suas hospedagens, porque a gente viu que também é uma questão muito pessoal isso daí, né? Teve muita gente com aquele sentimento de bora se aproveitar da situação, até porque não é sempre que vai vir um evento internacional para cá, mas isso daí já é um outro ponto. O ponto mesmo que me gerou incômodo foi o fato da COP30 ter gastado aí mais de 5 bilhões de reais, né? E no final das contas não ter conseguido suprir o básico, que era a hospedagem. Daí a gente tem que colocar mais de 200 milhões de reais dos nossos impostos para ter que alugar um cruzeiro de luxo para suprir uma demanda que, em tese, já era para ter sido suprida no valor inicial. Então isso gerou um grande impacto para a gente. Para completar, teve uma fala do Lula ontem que eu achei muito curiosa até, que foi ele dizendo que de forma humilde, né, ele dormiria num barco no Rio Guamá. Eu achei isso engraçado porque a gente está vendo, né, vai ficar um cruzeiro milionário para suprir essa demanda da COP30 de hospedagem em Outeiro, que é uma região distrital daqui de Belém. E tinha comentaristas, por exemplo, que estavam criticando, nossa, mas será que 20 quilômetros de distância de Outeiro até Belém vai ser eficaz? Gente, eu nem estou preocupado para saber se vão colocar comboio para sair a 20 quilômetros de Outeiro até Belém. Eu estou preocupado em saber que a COP30 só tem cada vez mais formas de superfaturamento público. E a gente só observa obras milionárias
com rachaduras, com falhas grandiosas, e a hospedagem chega a ser até o de menos quando comparado ao que a gente enxerga aqui em Belém. Muito obrigada, Allen, pelas informações aqui para a nossa audiência do Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, viu? Inclusive, eu peço até faço um pedido a vocês que ecoem cada vez mais essa realidade, porque nós paraenses estamos precisando mesmo de canais responsáveis que possam mostrar aquilo que as redes daqui, do Pará, da Amazônia, não estão nos proporcionando. Então eu agradeço de coração ao Oeste por estar dando essa oportunidade para um paraense falar do Pará, já que é a narrativa que o governador usa, né, dizendo que os jornalistas do Sul não sabem da nossa realidade. Então aqui está um comunicador Allen pelo Pará falando da nossa realidade. Obrigado. Viu? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.